conhece a história de Oxóssi e Erinlé? Não? Oxente, é fofoca com pipoca, então pega a sua. Erinlé, também conhecido como Inlé, é uma das manifestações mais refinadas de Oxóssi. Enquanto muitos conhecem Oxóssi como o grande caçador da mata, o senhor da fartura e da precisão, Erinlé revela um aspecto ainda mais profundo. Ele é um caçador que domina não só as terras, mas também as águas doces. Seus cultos têm raízes em Ulubu, região atual da Nigéria, onde o rio Erinlé corta as terras como uma serpente viva. Esse rio alimenta plantações, sustentando vilarejos e guardando segredos ancestrais. Assunto! Em Erinlé ele não era apenas o orixá da caça, não. Ele era um grande médico, sábio, estrategista, guardião do equilíbrio natural. Diferente dos outros caçadores, Oxóssi em Erinlé não vivia apenas nas profundezas das matas, não. Ele caminhava entre dois mundos, a mata e os rios. A caça exige silêncio, cálculo e precisão. Já a pesca exige paciência, leitura das águas e sensibilidade. Espia! Erinlé representa essa função. Ele é o caçador que entende o fluxo da vida. Ele sabe que a presa não é conquistada apenas pela força, mas sim pelo entendimento do movimento da natureza. Por isso, seus símbolos incluem o ofá, que é o arco e flecha, mas também potes de barro com água e elementos ligados às margens dos rios. Entre os orixás, Erinlé ficou conhecido como aquele que domina o conhecimento das folhas. Não apenas folhas de banho ou proteção, mas folhas que curam doenças profundas. O homem é brabo, viu? Conta-se que quando os orixás adoeciam ou epidemias assolavam naquela região, era Erinlé quem era chamado. Ele conhecia o segredo das matas e o poder escondidos nas raízes. É por isso que eu digo, como legumes, verduras, raízes e frutas. Ele entendia que muitas vezes a doença nasce do desequilíbrio entre o corpo, mente e destino, e para restaurar esse equilíbrio era preciso alinhar o indivíduo de volta com a natureza. Essa característica aproxima ele de Ossan, o senhor das folhas, mas já Ossan possui o conhecimento absoluto das ervas. Um certo então conta que em tempos antigos a cidade de Ilobu vivia sob ameaça. Um animal gigantesco. Ele destruía plantações, esmagava casas e causava fome. Muitos caçadores tentou enfrentar esse animal. Todos falharam. O animal parecia invencível, forte como uma montanha viva. Foi aí então que chamaram ele, Erinlé. Ele não partiu diretamente para o confronto. Ele observou, estudou os rastros, sentiu o cheiro da terra e percebeu que o animal estava agitado por desequilíbrio no seu território. Sendo assim, então Erinlé esperou o momento certo e deu uma única flechada, salvando a cidade da destruição. Esse então revela que coragem não é agir impulsivamente, mas é agir com estratégia. Já um outro Titã diz que uma doença misteriosa começou a atingir os povos que moravam ali próximos aos rios e os outros orixás não conseguiam entender a origem dessa doença. Desesperados, eles recorreram a Erinlé. Erinlé então caminhou pela mata, colheu algumas folhas, pegou potes de barro e colheu a água do rio. E ali então ele preparou uma misturazinha e fez uma macumba. Eu gosto. Erinlé falou que essa doença surgiu por conta de desrespeito à natureza. As margens do rio havia sido explorada de forma irresponsável. Disse também que a cura não viria apenas das folhas, mas também da mudança do comportamento. Ele tratou enfermos e orientou o povo a restaurar o equilíbrio com o rio. Erinlé também é profundamente ligado a Oxum, apaixonado, os quatro pneus arriados, tudo. Ela, que é a senhora das águas doces, do ouro e da fertilidade. Da união dessas duas forças nasceu Loguendé, um jovem príncipe que também alterna entre as matas e os rios. Erinlé como pai representa a disciplina, técnica e foco. Já Oxum como mãe representa doçura, beleza e magnetismo. É por isso que eu sou casado com uma de Oxum. Ela me atraiu. Meu Deus. Assunto! Erinlé carrega consigo o ofá, que é o arco e flecha,
a bibala, que é o chicote de couro, elementos ligados ao marfim e potes de barro com água. Ele também representa um arquétipo poderoso. Rapaz, que palavra é essa difícil? Arquétipo, misericórdia. Ele é o estrategista silencioso, o curador que observa antes de agir, o provedor que respeita a natureza e o líder que entende de causa e consequência. No Brasil, Erinlé é cultuado como qualidade de Oxóssi. Em algumas tradições, o seu culto se mistura e em outras não, mas todas elas permanecem a sua essência, que é a ligação com as águas, o conhecimento medicinal e, óbvio, a mata. Erinlé nos ensina 3 grandes fundamentos: observar antes de agir, curar a doença desde a raiz e respeitar a natureza se quiser prosperar. Não se engane com ele, ele é o caçador que escuta, o médico que entende e o líder que não precisa gritar. Erinlé é a harmonia entre terra e água, entre força e sensibilidade, entre ação e sabedoria. E você já conhecia a história de Oxóssi e Erinlé? Fofoca boa e fofoca espalhada, viu? Ok, Aru! E se você ainda não está inscrito em nosso canal, pegue o seu dedinho e clique nesse botãozinho bem aqui abaixo. É fofoca com pipoca, então pega a sua!